A paz do Senhor para você, meu irmão, minha irmã, ouvintes deste canal Mensagem de Esperança. E eu quero desejar para você muita bênção, alegria e uma renovação espiritual. E neste dia eu quero fazer um breve comentário sobre a fé. Em Hebreus capítulo 11, versículo 1 e versículo 2 está escrito assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Meus irmãos, ninguém consegue ver a fé. É uma palavra que nós classificaríamos assim como abstrata, mas ela é concreta na nossa vida. E eu quero aproveitar a oportunidade que estamos falando de fé. Então, pela fé que você também deixe o seu like, se inscreva no canal e, se puder, fale para outros deste canal de pregação. Então, vamos conversar um pouquinho sobre a fé. Qual seria a melhor definição de fé? Entendemos, conforme está escrito em Abacuque, que é a primeira vez que é mencionado fé, por incrível que pareça. O povo de Deus, no Velho Testamento, viveu pela fé, mas não era mencionada a fé. E ali diz que a fé, o justo viverá da fé. Mas a fé é um alimento? A fé, o que é a fé? Uma definição de fé seria crer além daquilo que nós não estamos vendo. Acreditar nas coisas impossíveis. Em outras palavras, ficar firme, crer na palavra de Deus. E, com isso, mediante a fé, esperar o cumprimento. E assim a palavra nos fala, esta fé como um firme fundamento. E como é que surge a fé, meus irmãos? Como vai surgir? Nós temos um lembrete na Bíblia Sagrada. Em Romanos, diz assim: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, entendemos que desta fé que nós estamos falando, que nós vivemos por ela, sem a palavra de Deus, o homem não encontra, ou não recebe, ou não tem esta fé. Então, esta fé é sobrenatural. Nós podemos até dizer que esta fé é divina, porque vem de Deus. E a palavra nos diz que Jesus é o autor e consumador da fé. Vamos pensar um pouquinho. O que é autor? Ele que produziu, ele que é o autor, porque ele é a esperança e também é o consumador da fé. Por isso, a palavra nos diz: corramos com paciência a carreira que está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Então, aqui nós vemos a fé como uma carreira. E tem um alvo, essa fé é fortalecida através de um alvo, de uma visão. Eu não estou falando agora em termos de uma visão mística, uma visão sobrenatural, mas estou falando a respeito de uma visão na vida da pessoa. Ele tem uma visão da fé. Pela fé, aleluia, eu vou correr com paciência a carreira proposta. Ele não está vendo Jesus. Nossos irmãos, no passado, os apóstolos, eles caminharam com Jesus, eles viram Jesus, mas parece que não estava ainda muito solidificado na fé, porque a fé é uma coisa que penetra não por vista, mas dentro de um plano espiritual. Você que me ouve é uma crente, ou um crente, tem esperança. Pela fé, que esperança você tem? Então, a fé
e depois examinando a palavra pela operação, a unção do Espírito Santo. Você crê, e é uma realidade, que existe uma eternidade de bênção, uma eternidade de paz. Nós sabemos que não precisa agora ter fé, é uma coisa que acontece, é natural, é física. Todos morremos. Nós estamos acostumados a ver o choro no meio da família. Nós estamos acostumados a ver o luto. Nós estamos acostumados a ver pessoas que morreram. Então, todos nós haveremos de morrer. Isso não é a fé. Mas acontece que desses que morreram, aqueles que eram salvos, que creram no Senhor Jesus Cristo, correram com paciência a carreira proposta. Eles têm uma esperança. E como é essa esperança? Uma eternidade de bênção. Você que está me vendo e ouvindo agora, se você não é um crente, talvez não tenha essa esperança. Talvez você não entenda esse falar que nós estamos comentando. Mas você pode passar a entender, você pode passar até essa esperança, você pode passar até fé. Está ouvindo a palavra, e a palavra vai brotar no coração do homem uma esperança, vai brotar fé. E mediante esta fé, ele começa a crer. É crer naquilo que nós não estamos vendo, é crer no invisível. Jesus foi visível. Dentro de um sentido, ele é visível. Mas para os nossos olhos físicos, ele é invisível. Mas nós sentimos a comunhão com ele. Nós sentimos a presença. Por quê? Pela fé, que a fé é um firme fundamento. E nesse firme fundamento, a palavra diz que os antigos alcançaram o testemunho. Quem eram esses antigos que fala aqui? O povo da nação israelita, os profetas, os patriarcas, que enfrentaram guerra, coisas além das suas capacidades. Mas diz a palavra que eles alcançaram testemunho, fortaleceram, porque eles tinham fé. E que a coisa poderosa, tão maravilhosa, quando a nação de Israel estava guerreando, e Josué viu que ele estava com vitória. E as sombras da tarde estavam chegando. E vinha a escuridão à noite. E com a noite eles não podiam mais guerrear. E o que é que ele disse? Pediu que o sol parasse. Parece incrível. E o sol parou. E alguns comentam que não podia. Se o sol parar, como é que pode acontecer? E aí pensou, foi o sol que parou, a terra que parou, quebraria a gravidade, um bocado de coisa. Não podia acontecer. Mas eu quero dizer uma coisa. Há uns 30 anos passados, lá pelos anos 1970, por aí, lá na América, em Austin, a cidade, eles estavam fazendo medidas no computador com respeito às viagens interplanetárias. E nunca fechava os dias. E alguém se lembrou do dia de Josué. Eles colocaram tanto e botaram tantas horas ali. E depois ficou faltando ainda um pedacinho. E alguém mais se lembrou dos dias quando Isaías profetizou que o sol no relógio da casa haveria de retornar. Eles compararam aquele em graus e botou. E sabe o que aconteceu? Deu a órbita correta. E isto foi mencionado na imprensa. E hoje quase ninguém sabe disso. Então, é a fé, meus irmãos. A fé opera maravilha. Eu estou falando para você e eu desejo que estas palavras penetrem na sua vida e te encha de fé e esperança, porque você já tem um princípio de fé, crê em Jesus, crê na eternidade, mas através dessa fé, crescendo, você vai receber mais bênção. Que o Senhor te abençoe e fique firme, firmado neste fundamento que é a fé. Vamos orar. Pai eterno, Deus de amor e bondade, Deus das misericórdias, abençoa todos aqueles que estão me vendo e ouvindo, derramando as tuas bênçãos e renovando na fé. Pai eterno, eu peço em nome de Jesus. Amém.